Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa aula nessa semana. Pessoal, por gentileza, me avisem, verifiquem aí no material de vocês onde nós paramos, em qual princípio nós encerramos a nossa última aula, por favor. Juiz natural, foi só o primeiro. Beleza, muito obrigado. Tem povo que não tem noção do risco, né, que corre. Mas vamos lá. Fabiola, deixa a Fabiola comigo. Deixe-me fazer a chamada. Então, agora que nós temos o funcionamento do sistema, nós vamos ter a chamada realizada em alguns dos nossos encontros. Então, deixa eu encerrar essa situação onde nós estamos aqui. Parar de compartilhar. E deixa eu ir para a página onde eu faço a chamada de vocês. Mais gente chegando. Não precisa responder a chamada, fique tranquilo, tá? A ideia da chamada é só para... Eu olho vocês com o nome, pelo nome de vocês. Então, vocês já aparecem para mim em ordem. Então, ninguém precisa responder, então não se preocupe em relação a estar ou não funcionando o microfone ou coisas do tipo. No caso de vocês, a chamada tem algumas chatices, porque são duas turmas, né? Vocês aparecem para mim separados no sistema. Então, infelizmente, é uma chatice, né? Uma perda de tempo que a gente vai ter que ter aí nesse início. Então, vamos retomar o nosso encontro da semana passada. Nós ainda estamos nessa fase revisória, estamos falando sobre princípios e vamos conversar hoje sobre 3 princípios. E esquece a chamada nesse momento. Vamos lá. Isso. Está tendo vida própria aqui o notebook. Então, nós vimos na semana passada a conversa, nós falamos sobre o princípio do juiz natural, e hoje nós vamos conversar sobre o princípio do devido processo legal em diante. Então, quando nós pensamos em devido processo legal, nós precisamos entender que nós estamos diante de um princípio que determina que o processo precisa observar parâmetros do direito, né? Se nós quisermos ser bastante precisos em relação a isso, deixa eu silenciar a notificação, por mais que eu silencie, sempre alguma coisa aparece. Então, quando a gente analisa o princípio do devido processo legal, nós estamos diante de uma previsão que determina que o processo ele tem que observar mais do que aspectos meramente formais, mas que o processo precisa respeitar questões que envolvem o próprio direito. Tá? Então, a ideia que nós temos quando falamos disso, vamos anotar aqui, devido processo legal, trata-se de um princípio que determina que as demandas processuais devem observar o direito. E por que a gente entende isso? Quando o Brasil ele traz para o seu sistema jurídico o princípio do devido processo legal, ele importa esse princípio do direito inglês, fazendo uma tradução que não é tecnicamente uma tradução adequada, uma tradução correta, ou a mais adequada ou a mais correta, né? Esse princípio ele tem um nome
do Process of Law, que quando nós fazemos a tradução literal, nós estamos diante de uma regra que diz que o processo deve observar o direito. Law é direito e não lei. E nós fizemos essa tradução de que do Process of Law seria devido processo legal, dando a entender que processo adequado é aquele que observa a lei. Ah, professor, mas isso está errado? Não é que isso está errado. Por certo que o processo tem que respeitar a lei. É claro que o processo deve observar o parâmetro legal. Mas nós também precisamos reconhecer que existem leis que não são bacanas. Todos nós, quando analisamos múltiplas situações, inclusive leis que surgem no nosso país, nós mesmos fazemos aquela apreciação de que, nossa, tal lei é justa ou tal lei é injusta. Nós, no dia a dia, fazemos esse tipo de crítica e esse tipo de análise. E nós temos situações em que uma lei, por mais que ela tenha sido promulgada, né, publicada pela autoridade competente, ela acaba sendo invalidada, porque se reconhece que ela é inconstitucional, que ela é ilegal, enfim, que ela desrespeita parâmetros básicos, né? E que nós precisamos entender. É claro que é importante que o processo ele respeite a lei. É claro que o processo deve respeitar a lei, desde que a lei reflita aqueles parâmetros básicos, aquela estrutura axiológica básica que nós encontramos na Constituição. Então, a Constituição, como os senhores já sabem, nos apresenta um conjunto de regras, um conjunto de princípios, e esses princípios precisam ser observados. Nenhuma lei pode aparecer desrespeitando esses princípios processuais. Essas regras básicas das quais nós estamos aí pontuando, né? Então, algumas situações em que nós podemos exemplificar. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma discussão que tramitou na Justiça do Trabalho, em que um indivíduo, ele acabou... só estou aqui silenciando mais conversas. Pessoal, por favor, se você está assistindo aula, não mande mensagem para mim no WhatsApp nesse momento, senão esse negócio vai ficar apitando, tá? Então, a gente conversa por aqui, pelo chat, tá? Então, vamos deixar aí o WhatsApp para outras coisas ou para outros momentos fora da sala de aula. Então, vamos dar sequência aqui. Quando a gente pensa dando um exemplo sobre devido processo legal. Houve uma situação no estado de São Paulo, em que um pai teve o falecimento da sua esposa no parto. E ele ficou lá com uma filha pequena, recém-nascida, e com uma licença paternidade extremamente diminuta. Existe uma diferença muito grande entre o tempo da licença paternidade e o tempo da licença maternidade. E nós precisamos entender que a licença maternidade, ela tem por objetivo o cuidado com a criança. A preocupação que se tem na licença maternidade é cuidar da criança, alguém que fique ali cuidando da criança em um momento em que ela tenha determinadas necessidades. Como a mãe não existia mais por conta do seu falecimento, neste caso, o pai pediu, na verdade, judicialmente, que lhe fosse estendido o prazo de licença paternidade pelo prazo da licença maternidade. E isso lhe foi garantido judicialmente. Se eu paro para analisar a perspectiva legal, essa decisão seria impossível de acontecer, porque legalmente falando, é muito claro que a licença maternidade é de 4 meses e a licença paternidade é de 5 dias ou uma semana. Isso é o que determina a lei. Mas nós tivemos um processo que desrespeitou a lei diante de um caso concreto, mas fez a perfeita e escorreita aplicação do direito, mediante critérios de justiça. Isso é devido processo legal. É claro que, na maioria dos casos, o devido processo legal será verificado pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da norma jurídica, mas ele também permite que haja outros tipos de discussões em que muitas vezes a decisão não será exatamente da forma como a lei prevê.
E nós tivemos outros exemplos também em relação àquela mãe que importou a medicação com o canabidiol antes do canabidiol ser amplamente possível de ser utilizado, e essa mãe acabou sendo denunciada. Na verdade, houve inquérito criminal contra ela por tráfico internacional de drogas, enfim. Legalmente falando, ela poderia se enquadrar na prática de um crime. Mas quando a gente pensa juridicamente falando, isso não tem o menor cabimento. Heloísa, canabidiol é uma medicação que tem por princípio ativo a cannabis, a maconha. Tá? Então, como a cannabis, a maconha, ela está na lista das substâncias consideradas entorpecentes, as pessoas que, de alguma maneira, transitam com qualquer coisa que tenha cannabis podem ser consideradas em uma circunstância de tráfico. Obviamente que verificadas várias situações. Mas, então, são situações em que nós devemos compreender, demonstrar aqui que o processo ele respeita o devido processo legal quando ele cumpre parâmetros de justiça, princípios gerais do direito, regras constitucionais e, obviamente, a própria legislação. Certo? Próximo princípio, o princípio da igualdade processual. Não se esqueça, a gente está numa revisão, por isso um pouco mais de velocidade, até porque a gente precisa iniciar o nosso conteúdo. Quando a gente pensa em igualdade processual, ela é um desdobramento do caput do artigo 5º da Constituição, que fala sobre a igualdade enquanto direito fundamental. A ideia da igualdade processual é uma igualdade de tratamento. Ou seja, o que isso significa, né? As partes, elas não podem tratar de maneira desigual, ou, na verdade, o juiz não pode tratar de maneira desigual as partes. Essa é uma situação que se tem aqui, que a gente precisa compreender. Quando a gente trabalha com ideias como imparcialidade, que é um parâmetro que o juiz deve respeitar, a imparcialidade é justamente essa obrigação dada, essa obrigação exigida, né, o exigível do juiz, de que ele trate autor e réu da mesma forma, que ele não seja tendencioso, que ele não favoreça ninguém. Isso é desdobramento da igualdade processual, uma igualdade de tratamento na condução dos processos. Então, os mesmos direitos, claro que nas devidas proporções, né, e nas responsabilidades distintas, mas os mesmos direitos que são destinados ao autor devem também ser destinados ao réu. Everton, tem pergunta? Em relação ao caso do Lula, né, que saiu hoje a anulação do processo dele, podemos dizer que foi uma alegação da defesa que o juiz e a promotoria tinham conversas e isso trouxe a desigualdade? Assim, existem várias alegações que permeiam esse caso que envolve o ex-presidente. Quando o recurso foi formulado pela defesa, muitas coisas foram ali colocadas. Vocês vão observar, dependendo da turma, vocês já viram isso, né, em recursos ou não, que os recursos eles têm por objeto dois fundamentos básicos. Ou o recurso ataca ao mérito da decisão, e quando a gente pensa em mérito da decisão, nós estamos diante daquilo que efetivamente foi enfrentado. Estamos falando dos pedidos, estamos falando da matéria apreciada. E aí, ao falarmos de mérito da decisão, falaríamos de absolvição ou condenação, nesse caso. Mas é possível também que um recurso ataque a forma com que o processo tramitou, formalidades processuais, desrespeito a formalidades. Qualquer desrespeito a formalidades geram nulidades processuais. O recurso, na verdade, não é um só, são vários recursos interpostos pela defesa do ex-presidente, ele questiona nulidades processuais, vícios de forma, na condução do julgamento, enfim, questionam a imparcialidade do juiz que presidiu o julgamento de primeiro grau, e aí a gente está falando do ex-ministro Moro, e ex-juiz e tal, e questionam também outros desrespeitos formais, não só a imparcialidade. Eu não li a decisão como um todo, Everton, a ponto de lhe esclarecer, mesmo porque é uma decisão de direito penal, de processo penal,
que nem me gera tanto interesse assim, pensando na academia, né, no ensino. É mais um interesse que todo mundo acaba tendo. Pelo que eu observei e que li de algumas notícias e que vi rapidamente da decisão, a decisão ela não enfrenta o mérito, mesmo porque não é esse o objeto da decisão, então em nenhum momento ocorreu ali uma absolvição. E também a decisão não fala sobre esse questionamento da imparcialidade do juiz. Em nenhum momento foi apreciada essa alegação de parcialidade, no caso, né, de quebra com o parâmetro da imparcialidade, que é uma das alegações da defesa. Não houve uma resposta a essa fala sobre a imparcialidade. A decisão ali proferida me parece que reconhece uma incompetência da Justiça Federal de Curitiba para julgar o ex-presidente, fazendo com que a discussão ali conduzida tenha que ser julgada, decidida pela Justiça Federal do Distrito Federal. Que era uma discussão existente há um bom tempo já. Havia já há um bom tempo uma discussão sobre qual seria o juízo competente, Curitiba ou Distrito Federal, porque várias investigações atreladas à chamada Lava Jato, elas aconteceram no Distrito Federal, na Justiça Federal do Distrito Federal. E me parece que essa foi a decisão. E quando eu tenho uma nulidade, todos os atos posteriores à nulidade são invalidados. Então, o que nós temos diante dessa situação? O processo, a princípio, seria enviado para o Distrito Federal, sob a titularidade de outro juiz, de um outro juiz federal, e esse juiz federal vai conduzir o processo com a consequente proatação de uma sentença. Sentença esta que pode ser condenatória, né? Então, não há uma circunstância de absolvição nesse momento, o que há é um reconhecimento de que existiram falhas na condução do processo e que isso precisa ser corrigido. E isso, inevitavelmente, beneficiou a figura do ex-presidente, né? Eu li algumas coisas, mas, como eu falei, não li toda a decisão, também não posso afirmar nesse sentido, fazer qualquer afirmação nesse sentido, de que houve uma certa proteção, né? A decisão, de uma forma, ela acaba preservando algumas questões da Lava Jato e preservando, inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro, porque ela poderia ser muito pior em relação ao comportamento dele na condução do processo. Porque, efetivamente, na perspectiva processual, desde que a primeira sentença foi proferida, muitas foram as críticas dos processualistas penais em torno da condução do processo. Principalmente, e talvez o momento mais controverso da postura do juiz Moro, foi quando ele saiu de férias, o processo estava em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal, e houve uma decisão proferida por um desembargador que estava de plantão, e ele volta milagrosamente das férias, se manifesta no processo, desrespeitando a decisão do desembargador, de uma maneira muito estranha, coisa que você nunca observou em processo nenhum na vida. Então, assim, essas questões muito mais complicadas em torno da condução do processo do Lula, elas ainda não foram analisadas. E aí eu acho que o martelo ia pesar grandemente na cabeça do Moro, porque realmente a condução foi muito ruim. A maneira como esse processo foi conduzida, nunca se viu um processo tão rápido assim para ser julgado, uma preocupação tão grande em produzir uma decisão a prazo de se tornar inelegível uma pessoa. E eu não estou falando de questões políticas, estou falando de questões jurídicas. Para mim, que pegue fogo Lula, Bolsonaro e companhia limitada, não estou preocupado com isso, sabe? Mas existem críticas jurídicas que nós, principalmente nós, estudantes de direito, precisamos entender e fazer. É absurdo um juiz conversar daquela maneira com um promotor. Porque a gente tem que se colocar nessa situação. Todos nós estamos suscetíveis a sofrermos um processo a qualquer momento. Não dá para a gente se achar acima do bem e do mal, como se nunca fôssemos sofrer um acidente ou atropelar alguém, como se ninguém daqui tomasse uma latinha e saísse dirigindo depois, sabe? Todo mundo pode se envolver em alguma situação que resulte em um processo.
Aí você imagina que legal seria se o promotor do seu caso, do seu processo, quisesse te condenar e fosse super parceiro do juiz e ficasse trocando mensagens para identificar qual seria a melhor forma de produzir a condenação. Isso não é razoável. Isso não é minimamente razoável em um país sério. E em um país sério, o Moro já teria respondido há muito tempo pela maneira como ele conduziu. E, pelo contrário, foi transformado em um semideus. Hoje, não, queimado já. Mas durante muito tempo ganhou muito dinheiro, dando palestra no país todo como o grande panteão da moralidade da nação. E, no fundo, se percebeu que não era nada disso, né? Porque daí depois se alia politicamente e tudo mais, enfim. Todo mundo tem as suas ambiguidades, né? Mas Professor, tem essa problemática. O que eu noto também, Everton, e é importante que a gente também tenha em mente, eu não sei se foi o Gênesis que quer comentar, mas já te dou a palavra, Gênesis. sim, professor. Existe um ponto também importante de nós refletirmos nessa questão toda. Acabei me perdendo, olha que maravilha, eu estou pensando em tanta coisa na minha cabeça agora em torno dessa situação. E fala, Gênesis, eu já vou lembrar o que eu ia falar. Só, antes do Gênesis falar, só fazer uma observação que o professor Henrique Benevenuto, ele falava que a nossa cabeça funciona muito mais rápido do que a boca, né, professor? E daí, essa sacada aí tá certinha. Exatamente. Tem que recuperar aí, fica tranquilo. Diga, Gênesis. Não, daí com a incompetência aí do processo, né, que no caso anulou as decisões, automaticamente já anula também o julgamento que teria da suspeição do Moro? Então, eu não sei qual é a situação em que isso se encontra. O que eu percebo? Como eu disse, né? Primeiro, eu não sou penalista. Então, isso é o primeiro ponto, né? Segundo, eu não li a decisão por um todo. Mas me parece, Gênesis, que a sacada do Fachin foi a sacada mais fácil para proteger todo mundo. Por quê? Porque se ele reconhece essa incompetência, é quase como se o processo tivesse começado do zero. E, ao invalidar tudo, perde o objeto, essa discussão, de tudo o que de errado o Moro possa ter praticado na condução do processo. Então, nesse aspecto que tem se falado, que essa decisão protegeu, de alguma maneira, ela foi a melhor decisão que poderia acontecer para o Moro. A melhor, sem a menor sombra de dúvidas. Foi a melhor decisão que poderia acontecer para ele. Porque, por efeito reflexo, né, que é um efeito recursal, a decisão judicial ela pode ter o chamado efeito reflexo, que é a possibilidade de refletir em múltiplas situações. Então, esse julgamento, por efeito reflexo, pode sim, na minha perspectiva, prejudicar todas as outras alegações. Porque se eu digo que é incompetente e anulo tudo, praticamente tudo, para que eu vou continuar discutindo se tem prova suficiente para condenação ou não? Para que eu vou continuar discutindo se houve favorecimento ou se não houve favorecimento? Para quê? Né? Então, nesse aspecto, acaba sendo uma baita de uma sacada. Né? E aí você protege um ex-juiz e permite, porque tem toda uma discussão se esse ex-juiz vai disputar uma cadeira no Planalto ou não no próximo ano. Aliás, fogo no parquinho total, né, para o ano que vem. O que vai acontecer ano que vem, pô, ninguém sabe. Porque é possível que o Lula seja condenado, desde que tramitando normalmente o processo, mas me parece muito difícil, ainda mais em época de pandemia, com tudo bem mais complicado, que esse processo praticamente tenha início agora, né? E haja uma sentença de primeiro grau para ir para o TRF do Distrito Federal e ter uma sentença de segundo grau condenatória para aí ele ser barrado pela lei de ficha limpa, né? Por base da condenação e tudo mais. Enfim, me parece que não teríamos muito tempo para isso, mas Não não tem sei, tempo, né? né? Não sei se isso vai acontecer. Aqui a Isabela colocou uma pergunta. Professor, entrando neste quesito de alegações do réu, o artigo 337 do CPC dispõe sobre algumas alegações que o réu poderia discutir antes da resolução de mérito. Na última prova
que eu fiz perguntava se a matéria desse artigo era de ordem pública. Você poderia explicar isso aqui? Mas que prova, Isabela? Só para eu me situar aqui. Foi a prova do Tribunal de Justiça agora que teve, do Juizado Especial Civil, gabinete do juiz. Ah, tá. E aí tinha ali uma situação sobre as Isso, alegações do réu. eles colocaram um artigo e aí no final perguntava isso, se esse artigo era de ordem pública. Só colocaram isso na prova. Eu fiquei meio confusa porque eu não entendi. Tá, vamos lá. Eu já te respondo essa situação. Mas antes de eu te responder, Isabela, só me esclarece uma coisinha. A sua dúvida foi em entender o que é matéria de ordem pública ou entender se esse artigo seria de ordem pública ou não? Entender se o artigo seria de ordem pública. Ok. Então, caso mais pessoas possam ter ficado com dúvida, matérias de ordem pública são aquelas matérias que possam ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Então, são circunstâncias que poderiam ser reconhecidas de ofício pelo magistrado. Bom, quando eu vejo o artigo 337, ele tem várias previsões, né? O artigo 337 fala sobre as chamadas preliminares. Então, é um artigo que se insere dentro da construção da contestação, que a gente vai estudar esse semestre. E quando o réu vai oferecer a sua defesa, ele tem lá os momentos dessa defesa. E antes de falar sobre o mérito, que é falar sobre o pedido do autor, ele tem que apresentar as chamadas preliminares. Essas preliminares são assuntos que o artigo 337 diz. Para eu te responder essa pergunta, existem matérias do 337 que são de ordem pública e existem matérias do 337 que não são de ordem pública. Tá? Então, assim, existem alguns assuntos que estão no 337 que o juiz pode reconhecer de ofício. Como que você descobre isso, Isabela? E aí fica uma tarefinha. Pega o 337 e os incisos e compara com o 485, que fala da extinção sem resolução de mérito, sem análise do pedido. Você vai observar nos parágrafos do 485 que ele vai te falar, olha, tal e tal e tal matéria pode ser reconhecida de ofício. O que é reconhecida de ofício? É quando o juiz pode se pronunciar mesmo sem a parte ter cutucado, sabe? Nessas matérias que os parágrafos do 485 identificaram como possíveis de serem reconhecidas de ofício, elas são de ordem pública. Sim, mas as não outras são todas. Não são todas. Não são todas. Sim. Entendeu? Entendi. Obrigada. Imagina. Então, meus caros, foi até assim bacana vocês trazerem essa circunstância voltando ao julgamento do ex-presidente, porque ali nós tivemos claramente uma circunstância de desrespeito à igualdade processual. Aquilo ficou muito claro, muito forte, muito evidente, né? Quando a gente pensa na maneira como um processo deveria ou não ser conduzido. E existiram outros desdobramentos, para além dessa própria diferença de tratamento, né? E que acabam tornando muito controversa a condução e a postura da Lagnol e a sua equipe. Não sei se vocês viram aquela proteção a uma delegada que tinha por costume forjar alguns inquéritos, e inclusive resultou no suicídio do reitor da UFSC. Havia um reitor da UFSC que era professor do curso de Direito, uma pessoa muito querida por todos. Eu tenho conhecidos que estudaram lá e que comentaram sobre esse professor. E ele foi acusado de má gestão, de desviar dinheiro da UFSC, enfim, e ele acabou se suicidando, não aguentou a pressão, ele foi afastado, aquela enxovalhação pública e tudo mais. Muito triste, e tudo isso conduzido por uma delegada que abriu um inquérito sem qualquer tipo de provas, deixando tudo público. A gente tem que tomar muito cuidado em defender algumas coisas muito de grandes justiceiros, né, da nação, porque às vezes não são tão justiceiros assim, né? Existem interesses escusos por detrás. Enfim, ainda tem muita coisa para acontecer até o ano que vem. Nessa fala, né, bastante curiosa em que vai ser
um presidente que sempre criticou a reeleição tentando se reeleger, um ex-presidente condenado, descondenado e agora possível de concorrer, um ex-juiz que já tinha sido considerado Deus e que passou a ser considerado demônio por muitas pessoas, e que talvez monte uma chapa com um apresentador de sábado à tarde que gosta de meter o dedo em todas as coisas. O que vai acontecer no que vem? Será muito curioso observarmos essa situação do próximo ano, né? De fato, o nosso país não é um país para principiantes. Então, temos coisas assim muito interessantes, assim, né? Que Bom que a gente não morre de tédio, né, professor? Oi? É bom que a gente não morre de tédio, né? Não, mas do coração talvez, né? Então, aí o problema é que a gente escolhe, né, o tipo de morte. Ou até de Covid, né, do jeito que a situação está. Mas esse é um ponto sobre igualdade processual. Meus queridos, eu não vou conseguir começar a contraditória e ampla defesa e terminar. Temos menos de 2 minutos. Vou encerrar, a gente já retorna, tá? Até daqui a pouco.